aula extra que eu estou gravando para vocês, já que vocês não puderam ter aula terça-feira, para que a gente possa fazer a revisão, porque não é justo vocês fazerem a prova sem uma revisão, né? Então, como vocês viram, o assunto de prova vai ser matéria e energia, composição do universo, que está lá no capítulo 10, e você já pode pegar o seu livro e acompanhar essa revisão. Então, vamos lá. Aprendemos que matéria é tudo que ocupa lugar no espaço. Exatamente. Tudo que ocupa lugar no espaço é matéria. E as matérias, elas variam de acordo com a organização atômica. Se os átomos estão bem organizadinhos, um do ladinho do outro, em fileira, perfeitamente organizados, eles são que tipo? São sólidos. A mesa, o copo, essa caneta, o livro, tem átomos organizados. Quando os átomos eles são mais dispersos, eles já não são tão organizados, porém o movimento deles é um pouco lento. Lembrando que os sólidos não, então o movimento é quase zero dos átomos. Já no líquido, eles têm movimento mais devagar, mas possui já um movimento, né? Uma agitação. Então, esses átomos pouco agitados e menos desorganizados são os líquidos. Água, álcool, o que mais? O suco e demais líquidos fazem parte do grupo onde os átomos possuem pouca organização e um pouco de movimentação. No entanto, nós temos agora átomos que são extremamente desorganizados. Átomos que não se aquietam, que ficam desesperados. Quem faz parte desse grupo? Os gases, né? Se vocês podem observar, como eu já até dei exemplo, na nossa casa nós temos o famoso, querido e adorado gás de cozinha, né? Faz a nossa alimentação e prepara, na verdade. O gás, esse gás é o gás butano. E esse gás, ele se encontra lá no botijão de que forma? Na forma líquida. Como assim, professora? Como é que ele é um gás e ele está na forma líquida? Deixa, calma que eu vou explicar. Isso acontece por quê? Porque ele foi tão comprimido, esse gás foi tão comprimido que ele acabou, que as suas partículas passaram a se juntar mais devido à complexibilidade. E essa complexibilidade fez com que ele passasse do estado gasoso para o estado líquido, certo? Por isso que lá dentro do botijão ele está no estado líquido, mas quando ele vai para o fogão, ele vai no estado gasoso, certo? Então vamos lá, continuando. É importante entender que se matéria é tudo que ocupa um lugar no espaço, nós temos que limitar essa matéria. Quando eu limito a matéria para que eu possa construir algo, para que algo tenha uma finalidade, eles passam a ser classificados de uma forma diferente. Como, por exemplo, eu tenho uma árvore. A árvore fornece a matéria-prima para a construção de vários móveis, não é isso? Que matéria é essa? A madeira. Então, quando eu tenho uma determinada quantidade de madeira, eu vou fazer o quê? Ali eu tenho um corpo. Então, um corpo da matéria é um fragmento da matéria limitado, uma quantidade de matéria limitada que vai ter alguma finalidade. Aí eu chamo de corpo. E quando essa porção limitada de matéria cria forma e passa a ter uma utilidade para o ser humano, eu chamo ele de objeto. Entendido? Então, gente, observando aqui ainda no livro de vocês, na página 205, vocês irão observar que tem outro título, que é o fenômeno físico e fenômeno químico, que também faz parte da matéria. Como classificá-la? Como saber se a matéria ela está passando por um processo de fenômeno físico ou fenômeno químico? E veja só o seguinte, o fenômeno físico se refere a toda e qualquer
transformação da matéria que não altera a sua molécula, que não altera a sua composição. Como eu já dei exemplo aqui, né? Como, por exemplo, o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Como assim, professora? Independente, se eu tenho a carne, por exemplo, se a carne, ela vai, antes de cozinhar, é claro, mas se a carne, ela vai congelar, eu coloco ela no congelador, então ela vai lá para o seu ponto, né, de fusão, ela congelou. E eu tiro essa carne e ela vai voltar para uma temperatura mais baixa, ela vai descongelar. Ela deixou de ser carne? Não. Ela não alterou a sua composição, continua sendo carne. Como exemplo citado no livro de vocês, né, da água. A água, se eu coloco ela na geladeira, ela congela, no congelador, virou gelo. Se eu tiro essa água do congelador e deixo ela em cima da mesa, ela descongelou. Se eu coloco ela no fogo, ela vai ferver e vai se transformar em gás, que não deixou de ser água. Continua sendo H2O. Apenas mudou o seu aspecto físico. Teve mudanças no estado físico. Não houve mudança na sua composição. Então, você quer saber se uma matéria ela passa por fenômeno físico ou químico, é só tu pensar nisso. Na transformação do estado físico, mudou a composição? Se tiver mudado, ela é química. Se não mudou, ela é física. Aí a gente entra aqui e lembrando que no fenômeno físico, sempre a matéria ela consegue voltar para o seu estado inicial. Peguei o gelo, quero descongelar ele. Ah, mas eu quero congelar de novo. Ele não pode voltar a ser gelo? Ah, eu tenho água, eu vou congelar. Ah, mas eu quero descongelar, não vai voltar a ser água. Então, independente do estado, ela sempre pode retornar ao seu estado inicial. Isso no fenômeno físico. Já o fenômeno químico, ele nunca retorna ao seu estado inicial. Ele é irreversível. E como exemplo aqui do fenômeno químico, a gente tem a combustão. Como foi citado no projeto, né, de ciências, a questão da combustão da madeira. A madeira, ela passa ela vai ser queimada, né? Ela passa por um processo de combustão. E ela vai virar cinzas, ela não retorna, não tem como ela voltar a ser madeira. Então, aí é um fenômeno químico. Então, observando aqui na questão, que a gente até respondeu, vamos só retornar, observa o seguinte: associe fenômeno físico ou químico. Combustão de um fósforo, eu vou queimar o fósforo. Que fenômeno é esse? Químico, já que ele não pode mais retornar a seu fósforo novamente. Evaporação do álcool, físico. Se ele evapora e eu consigo recolher ele para ele voltar ao estado líquido, então ele é físico, né? Fotossíntese, que é o processo em que a luz solar vai se transformar em alimento para a planta. Que processo é esse? Que fenômeno é esse? Químico. E a fusão do gelo, que é o fato em que o gelo vai passar, ele vai se transformar. É físico, ele não vai deixar de ser H2O. Reflexão da luz, independente se a luz ela vai passar por uma matéria transparente ou se ela não vai refletir em nada, ela continua sendo luz, então é físico. Então, como vocês observaram aí, se a gente for analisar, toda vez que tem alteração física que não muda a sua composição, é fenômeno físico. Agora, quando tem mudança no aspecto físico e também na sua composição, aí é química. Como no caso da fermentação. A fermentação de toda e qualquer substância, de toda e qualquer matéria, ela é um fenômeno químico. Observa o seguinte: eu tenho o suco de cana, o caldo, na verdade, né? Que ele chama suco, chama caldo. E esse caldo vai descansar. À medida que esse caldo vai descansar, ele começa por um processo de fermentação com micro-organismos. E essa fermentação vai gerar a querida e famosa cachaça de muitos, né? Que não é meu caso. Então, no caso da fermentação de caldo de cana, química. Lembra que qualquer fermentação é química. Fervura da água é física ou química? Física, não mudou a composição da matéria, mudou apenas o estado físico. Formação do ferrugem é química, também não mudou o aspecto físico,
não mudou apenas o aspecto físico, mudou a sua composição. O ferro começou a passar pelo processo de transformação, certo? Ele tem óxidos que estão transformando a sua composição. Queima do álcool é química, não tem como retornar. Toda coisa que é queimada é física. Outra regrinha aí para vocês quando for fazer a prova. Um copo em queda livre, eu estou apenas soltando o copo, ele não vai alterar nada. Mesmo se ele quebrar, ele continua com a sua matéria inicial, então ele é física. E agora vamos falar sobre massa e peso. Massa é toda quantidade de matéria. Se eu quero aferir a quantidade de massa de um corpo, eu vou usar um instrumento chamado balança. Vou colocar meu instrumento em cima da balança, meu objeto, e ele vai me informar a quantidade de massa que aquela matéria possui. Eu muitas vezes me refiro a isso como peso, mas peso é uma relação da massa com a gravidade. No caso aqui da Terra, a gravidade ela é aproximadamente 10. Nas nossas atividades a gente vai usar 10. Já na Lua é 1,6. Em outro planeta já tem outra gravidade. Por isso que quando a gente vai falar de peso, eu sempre uso uma equação. Peso, o P de peso é igual a M de massa, quantidade de massa, vezes o G de gravidade, que é isso aqui, ó. P é igual a M vezes gravidade. Quando eu quero saber, como aqui no livro de vocês, né? Aqui tem uma questãozinha lá no livro de vocês, vai refazê-la, que é o seguinte, deixa eu ver se é nesse livro, não é nesse livro, em outro livro que eu vi. Assim, aquela que a gente fez lá do peso. Observa o seguinte, um objeto pesa 650 newton na Terra e tem peso igual, não é esse, porque esse aqui vai usar uma propriedade que você não estudar. Qualquer lugar próximo à superfície da Terra tem aceleração gravitacional, valor aproximadamente 10. Determine o valor do peso de uma pessoa cuja massa é 60 quilos. Então tem uma pessoa que ela tem a massa dela, vamos usar aqui o valor da massa. A massa dessa pessoa é igual a 60 quilos. Se ela está na Terra, qual é a gravidade que eu vou usar? Muito bem, 10 metros por segundo ao quadrado. Qual é o peso dessa pessoa? Então, olha só. O peso está aqui, não sei quem é. A massa está aqui e a gravidade está aqui. É só multiplicar. Peso é igual a massa, que é 60, vezes a gravidade, que é 10. Quanto é 60 vezes 10? Tá fácil, né? Multiplicação com números que tem zero. 6 vezes 1 é 6, acrescento os 2 zeros. Então, eu tenho 600 newton é o peso dessa pessoa. Facinho, né? Então, vamos continuar. A matéria, ela tem propriedades que vão caracterizar elas, que vão dizer se ela é dura, se ela é mole, se ela tem massa, o que ela tem. Então, as propriedades da matéria, elas podem ser gerais e podem ser específicas. As propriedades gerais da matéria é massa, que é a quantidade da matéria, impenetrabilidade, que é quando dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, indestrutibilidade, que a matéria não pode ser destruída, somente transformada, volume ou extensibilidade, que é a propriedade que a matéria tem de ocupar um lugar no espaço, divisibilidade, que é a propriedade pelo qual a matéria pode ser dividida em pequenas porções, mas nunca tem fim. E nessa que é a propriedade que a matéria tem de permanecer no estado em que ela se encontra. Se está em repouso, continua em repouso. Se está em movimento, continua em movimento. E agora a gente vai ver as propriedades específicas, que são algumas matérias que possuem. Nem toda matéria tem essas propriedades. Propriedade física. Então, na propriedade
específica, ela pode ser física, pode ser química ou organoléptica. Essa propriedade ela é física quando ela tem um ponto de fusão. Então, toda matéria vai baixar a sua temperatura em 0 graus Celsius. Não. Tem matéria que vai ser menos 10 ou menos 20 ou 10 graus. Então, isso não interfere. O ponto de fusão ele varia de acordo com a matéria, por isso que está dizendo específica, certo? Tem a solidificação, que é a mesma coisa. Toda matéria é sólida em tantos graus Celsius? Não, elas vão variar. Tem matéria que é em 27, tem matéria que é em 50 graus, tem matéria que é em outro, né? Calor específico, que é a quantidade que uma matéria tem para alterar a sua temperatura de 1 grau Celsius a 1 grama. Ponto de ebulição, que é a fervura. Toda matéria ferve a 100 graus Celsius? Não, tem matéria que o ferro, por exemplo, 200 graus Celsius, 300 graus Celsius. Então, isso quer dizer que algumas matérias têm uma quantidade e outras já têm outra quantidade de graus Celsius. Isso varia, certo? E densidade absoluta, que é aquilo que a gente já viu, que a densidade é a relação da massa com o volume, que é até aquela brincadeira que tem muito programa, afunda ou não afunda. Então, quando eu falo de densidade, eu tenho que lembrar que ela é uma razão de massa e volume, né? Massa, quantidade de matéria, e volume, a propriedade que ela tem de ocupar lugar no espaço. Então, para mim me referir à densidade, eu também uso uma equação. Densidade é igual a massa, I de massa, dividido por volume. Olha só. Densidade é igual a massa dividido por volume. E que também tem como a gente fazer uma questãozinha, né? Então, vamos lá. Se eu quero saber a densidade de um corpo, saber se ele afunda ou não afunda, então eu vou usar essa razão aqui. Essa equação onde tem razão. Então, eu posso, deixa eu procurar aqui uma questão para a gente fazer juntos. Vamos ver aqui nesses exercícios se tem alguma de densidade para a gente brincar um pouquinho, né? Densidade. Não encontrei nenhuma de densidade. Mas pensa comigo. Vamos lá raciocinar e fazer essa questão da densidade. Se um corpo tem massa, usando a massa desse homem ali, né? Se um corpo tem massa, 60 quilos, 60 quilos, e ele vai entrar em um espaço, em um volume de aproximadamente 1000, volume é centímetro cúbico. Então, 1000 litros, 1000 litros em volume de 1000 centímetros cúbicos. Qual é a densidade desse corpo? Então, vamos lá descobrir qual é a densidade desse corpo. Vou repetir a densidade, porque eu não sei quem é. Vou botar a massa, que é 60, e vou dividir pelo volume, que é 1000. Então, fica assim, ó, 60 dividido por 1000. Vamos lá dividir? Se fosse 60 dividido por 10, estava fácil, né? Que era 6. Mas é 60 dividido por 1000. Então, vou colocar um zero aqui e outro. Eu vou fazer essa divisão assim, tá? Então, vai dar 6. Então, aqui vai dar 0,6. Então, a densidade vai ser, dada em gramas por centímetro cúbico. Então, a densidade desse corpo vai ser 0,6 gramas
por centímetro cúbico, certo? Então vamos continuar falando sobre propriedades químicas, que são aquelas que vão alterar a composição da matéria. Então, como eu citei, são aquelas que vão caracterizar uma substância por meio de uma modificação da sua composição. Já que as propriedades organolépticas são aquelas em que eu consigo identificá-las usando meus sentidos, usando a minha visão, o brilho, por exemplo, a cor, usando meu olfato para me saber que cheiro que tem, usando o meu paladar, o meu tato, a minha audição. Então, aquelas que podem ser percebidas pelo sentido humano. Dureza, tem como eu saber se a matéria é dura ou mole? Através do meu tato, organoléptica. Tem como eu saber qual é a cor, se ela tem brilho ou não? Visão, vou usar a visão, né? E o odor, essa matéria tem um odor agradável? Vou usar o meu olfato. E o sabor? Que sabor tem? Ele é ácido, ele é salgado, ele é doce? Vou usar o meu paladar. E por último, também temos a propriedade magnética, que são as propriedades que as substâncias possuem de atrair para si pedaços de outros materiais. Lembra do magneto lá do X-Men? Ele não consegue atrair matéria para ele, pois a propriedade magnética é exatamente daquela forma. Os objetos que têm essa propriedade magnética, ele atrai qualquer corpo que tenha composição metálica para ele, certo? Agora a gente vai falar sobre energia. Eu aprendi em algumas aulas, aulas anteriores, que a energia, ela é o quê? Ela é a capacidade que um corpo tem de realizar trabalho. Qualquer função e qualquer atividade, ela só acontece se tiver energia. A energia ela é o combustível necessário para a realização de atividade. Como, por exemplo, o meu corpo necessita de energia química. De onde eu vou extrair essa energia química? Da alimentação, não é? Então, a alimentação ela tem essa característica de me fornecer energia através dos seus nutrientes. Mas a energia ela pode ser encontrada na natureza de diversas formas. Ela pode ser cinética, quando ela envolve movimento. Pode ser potencial, quando ela envolve a qualidade, a quantidade de energia que aquele corpo tem para poder ser explorado. Ela pode envolver energia térmica, que está relacionada à temperatura. Ela pode ter, a matéria ela pode emitir som. Se ela emite som e esse som pode ser absorvido, eu tenho energia sonora. Se a matéria ela distribui luminosidade, claridade, então eu consigo absorver isso, energia luminosa. E a amada, querida por todos nós, energia elétrica, né? Que faz com que a gente ligue nossos amados e queridos eletrodomésticos. Mas falando de energia, eu não posso jamais deixar de entender que a física, ela explica esses fenômenos naturais com equações, não é? E assim como todo e qualquer outra propriedade, a energia, essa energia, quando eu estou, no caso o livro de vocês está falando de energia cinética, ela tem uma equação. Então, a energia cinética é C, ela é a relação de massa vezes volume ao quadrado pela razão, dividido por 2. Então, a razão da relação de massa vezes volume ao quadrado dividido por 2 é a energia cinética. E eu posso fazer isso rapidinho aqui com vocês. Vamos lá descobrir a quantidade de energia que um corpo tem. Vamos usar a mesma quantidade de massa, né? Que a gente usou nas anteriores. Um corpo de 60 quilos vai ser lançado a uma velocidade de 10 metros por segundo, né? Ao quadrado. Qual é a energia cinética que esse corpo vai desenvolver? Vamos lá descobrir. Rapidinho a gente faz isso aqui. Vamos repetir a energia cinética, porque eu não sei quem é. No lugar de M eu vou colocar 60. No lugar do V eu vou colocar 10. Repito a potência dividido por 2.
certo? Então, vamos resolver isso aqui rapidinho. Vou resolver primeiro a potência. Quanto é 10 ao quadrado? 10 vezes 10, né? Vocês sabem, ninguém aqui é doido de não saber resolver isso aqui. 10 vezes 10. Dá 100, né? Dividido por 2. Vamos agora resolver quem é 60 vezes 100. Vou repetir. Vou fazer para garantir. 0,06. Isso vai dar 1, 2, 3. Dividido por 2. Então, agora eu fiz 10 elevado ao quadrado, que deu 100. 60 vezes 100 dá 6.000 dividido por 2. Quem é a energia cinética desse corpo aqui, gente? A energia cinética é igual a 6 dividido por 2, eu tenho 3 e repito o 0, né? Então, 3.000 coulomb. É coulomb, né? Então, não é joule. Então, eu tenho 3.000, certo? Então, a energia cinética, eu botei K, porque K representa a energia cinética, mas na verdade é EJ. Certo? Compreendido? Então, gente, é isso que temos para hoje. Vamos ficando por aqui. Boa sorte, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Façam a prova com calma, certo? Não vão enrolar a professora, certo? Lembrando que essa nota não é para você tirar um 10, porque eu vou tirar um 10. Eu vou tirar um 10 porque eu sei, porque eu aprendi, combinado? Então, fiquem com Deus e até mais.